Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e a nossa aula de hoje vai falar sobre polígonos regulares. Então acompanhe comigo na sua tela. Bom, mas o que são polígonos regulares, né? Os polígonos eles são figuras planas, fechadas e limitadas por segmentos de reta. Então você, ao longo da sua formação, já percebeu que essas figuras, elas são estudadas com bastante frequência pela geometria. Então agora nós faremos a classificação dos polígonos em dois grandes grupos, regulares ou não regulares, que a gente chama aí de irregulares, né? Então vamos observar aí os polígonos que aparecem. Observe que aí nós temos um polígono regular e um polígono que a gente chama de irregular. Muito bem. Bom, então o polígono regular, ele vai possuir duas propriedades que vão diferenciar esse polígono do não regular. Então, uma delas é que todos os seus lados possuem a mesma medida e a outra é que todos os seus ângulos internos também devem possuir a mesma medida. Então, assim, por exemplo, se a gente fala de um triângulo equilátero, que ele é um polígono regular, né? Por que ele é um polígono regular? Porque todos os seus lados possuem a mesma medida e todos os seus ângulos internos também possuem a mesma medida, que no caso é 60 graus. Então, nós temos aí alguns polígonos regulares, né? Aí na figura que vocês estão observando. Então, note que intuitivamente, né? A gente já percebe que em cada um desses polígonos, os lados, eles são congruentes e as aberturas internas, né? Entre os lados consecutivos aí, que a gente chama de ângulos internos, também são congruentes. Então, isso faz desses polígonos, polígonos classificados como regulares. Então, falaremos agora de polígonos não regulares. Então, quando um polígono não atender ao mesmo tempo as duas propriedades que caracterizam um polígono regular que nós vimos anteriormente, então chamaremos, né, esse polígono de irregular. Perceba, então, que não é suficiente um polígono ter todos os lados congruentes para ele ser chamado de regular, né? Ou somente todos os ângulos internos congruentes também. Então, vamos observar o polígono a seguir aí, ó. Esse polígono é um polígono irregular. O próximo polígono também, né, que é o nosso retângulo aí que conhecemos, ele é um polígono irregular, porque embora ele possua todos os ângulos internos congruentes, né, no caso medindo 90 graus, a medida dos seus lados aí não apresenta congruência, né, em todos os lados. E nós temos um triângulo aí também que é tido como um polígono não regular. Então, observem que o retângulo, né, ele é um quadrilátero que possui todos os ângulos internos igual a 90 graus, como falamos, mas mesmo assim ele é irregular, né, já que seus lados consecutivos, né, têm medidas distintas. O mesmo acontece geralmente aí também com o losango, né? O losango possui todos os lados congruentes, mas os seus ângulos internos consecutivos podem apresentar medidas diferentes, certo? Então, o único quadrilátero aí desse grupo, né, que vai ser regular é o quadrado, já que ele reúne essas duas condições necessárias aí. E uma coisa que a gente também não pode esquecer é que o quadrado é ao mesmo tempo um retângulo e losango, né? E ele é um retângulo por possuir aí todos os ângulos internos medindo 90 graus e um losango, né, por também ser um quadrilátero aí que possui todos os lados com a mesma medida. Então, o triângulo, ele é um tipo de quadrilátero aí que vai apresentar sempre uma regularidade, né? Ele sempre vai ser considerado como um polígono regular. Então, vamos falar aí de ângulos internos, né, de um polígono regular. Um dos principais elementos aí de um polígono, né, que nós estudamos são seus ângulos internos, nós até vimos isso na aula passada. Então, quando a gente lida com um polígono regular, você já sabe que ele vai possuir aí sempre, né, todos os lados, né, com a mesma medida e todos os ângulos internos também com a mesma medida. Então, assim, se nós soubermos a soma dos ângulos internos de um polígono regular, de n lados aí, né, a gente fala n lados porque pode ser um polígono de qualquer quantidade aí de lados, o valor de cada ângulo interno sempre vai ser dado pela divisão do valor dessa soma por n, né, n indicando aí a quantidade de lados desse polígono. Então, se eu perguntar quanto mede cada ângulo interno de um octógono regular, por exemplo, né? Um octógono, lembrando que é um polígono que possui 8 lados. Então, para a gente responder essa questão, nós vamos tentar, né, decompor aí de um modo estratégico
um octógono regular em triângulos, né? Nós vamos separar aí esse octógono em triângulos. Mas por que em triângulos, né? Porque nós já sabemos quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo. Já conversamos isso nas aulas passadas, você lembra? Nós falamos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus, não é mesmo? Então vamos lá fazer esse exercício aqui da decomposição desse octógono em triângulos. Então vamos iniciar, ó, traçando um segmento de reta aí que vai do ponto F até o ponto H. Escolhemos o vértice F aí para fazer essa decomposição, mas poderíamos ter escolhido aí qualquer outro vértice. Então, ainda saindo do vértice F, traçamos um segmento de reta que vai de F até A. Em seguida, de F até B. Observe que fizemos agora de F até C e agora de F até D. Aí você se pergunta, professora, por que eu não tracei um que vai de F até E? Bom, porque E é um lado vizinho aí, né? Um vértice vizinho do ângulo F que a gente chama de consecutivo, né? Então a gente não vai traçar segmentos de reta partindo do vértice a um vértice consecutivo a ele. Por quê? Porque se eu traçar esse segmento de reta saindo de F até E ou até G, observe que esse segmento de reta vai se coincidir exatamente com o lado desse polígono, certo? Então não há necessidade de traçar o segmento de reta saindo do vértice para um vértice consecutivo a ele. Então o que a gente fez aí? Vamos retomar. Escolhemos o vértice F, né, que poderia ter sido qualquer outro vértice. Em seguida, unimos segmentos de retas aí, que a gente chama de diagonais, né, dessa figura, desse polígono, em que uma das extremidades era F e a outra um vértice não consecutivo a F, certo? Então, para cada um desses segmentos aí, olha, observe que nós conseguimos formar 6 triângulos, estão vendo aí? Então, a partir desses segmentos, nós formamos 6 triângulos dentro desse octógono. Então, note que todos os ângulos internos do octógono, né, estão diretamente envolvidos como ângulos internos desses triângulos. Então, assim, a soma dos ângulos internos do octógono vai ser dada por 6 vezes, já que são 6 triângulos, vezes a medida da soma dos ângulos internos de um triângulo, que é sempre igual a 180 graus. Então, 6 vezes 180 é igual a 1080. Muito bem. Então, nós temos aí que a soma dos ângulos internos do octógono é igual a 1080. E se a gente quiser descobrir quanto que vale cada ângulo interno do octógono regular? Então, para isso, a gente vai usar uma outra estratégia, né? Então, assim, a gente vai agora usar a hipótese do octógono ser regular, certo? Então, dessa forma, todos os seus ângulos internos têm a mesma medida, não é mesmo? Então, como a soma deles vale 1080, basta nós dividirmos a soma de 1080 pela quantidade de ângulos que o octógono possui, né? Ângulos internos aí, que é a mesma quantidade de lados, que é 8. Então, fazendo essa divisão de 1080 por 8, temos 135 graus. Então, logo, cada ângulo interno de um octógono regular mede 135 graus. Então, é interessante que vocês tentem fazer esse mesmo exercício para outros polígonos regulares, né? Que vocês vão observar que isso vai acontecer aí de maneira muito tranquila, né? E semelhante ao que nós trabalhamos aí dentro do octógono. Então, é importante aí que a gente observe que em todo polígono regular de N lados, né? Quando fixamos um vértice, podemos formar uma quantidade de N-2 triângulos, né? Lembrando que N é a quantidade de lados aí desse polígono. Então, a quantidade de triângulos formados a partir de um vértice escolhido é sempre igual a N-2. Então, observe que em cada um desses triângulos, né? Tem seus vértices comuns aí aos vértices do polígono, tá certo? Então, falando ainda de ângulos externos de um polígono, retomando o que vimos na nossa aula passada, né? Como nós estudamos os ângulos internos, nós vamos dedicar agora um pouquinho aí do nosso estudo para retomar o que nós vimos na aula passada, falando de ângulos externos, né? Nós vimos essa figura aí na aula passada, não foi? Muito bem, então observe aí que os ângulos externos desse hexágono, o hexágono, lembrando aí que é um polígono de 6 lados, serão os ângulos marcados aí na cor lilás, estão identificando aí? Observe que os ângulos internos estão aí na cor laranja, né? E os externos estão na cor lilás. Muito bem, então note aí que eles
estão fora do polígono, né? E são formados a partir do prolongamento aí dos lados, né? Então, além disso, perceba também que cada ângulo externo, ele sempre vai ser consecutivo a um ângulo interno, né? E que juntos eles sempre formam 180 graus. Então, a soma dos ângulos externos de um polígono, ele vai independer da sua quantidade de lados. Isso mesmo, independe, né? Não quer dizer que não tem nenhuma relação com a quantidade de lados. Em qualquer polígono, a soma dos seus ângulos externos é sempre 360 graus. Lembram que a gente viu isso na nossa aula passada? Então, esse resultado é decorrente especialmente do fato de cada ângulo externo ser consecutivo a um ângulo interno, né? E juntos eles formarem um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Então, por exemplo, cada ângulo interno de um octógono regular mede 135 graus, como nós vimos aí anteriormente aqui na nossa aula. Então, cada ângulo externo mede 180 menos 135, certo? Ou seja, 45 graus. Então, os 8 ângulos externos serão congruentes, né? Assim como todos os ângulos internos. Então, a soma deles vai ser dada por 45, né, vezes 8, já que temos 8 ângulos externos. E isso é igual a 360. Então, com essa ideia, aí é possível a gente mostrar que em todo polígono, de fato, né, a soma dos ângulos externos sempre vale 360 graus. Então, nessa aula de hoje, você aprendeu aí os critérios, né, que diferenciam um polígono regular de um polígono irregular. Nós vimos também, né, como podemos determinar a medida de cada ângulo interno dos polígonos regulares e que a soma dos ângulos externos de um polígono é sempre a mesma, né, ou seja, sempre igual a 360 graus. Então, eu espero que você tenha conseguido aí absorver os conhecimentos aqui dessa aula, né, que você tenha conseguido compreender a ideia de polígono regular, né, assim como a ideia dos seus ângulos internos e externos. E se você quer assistir essa aula novamente, não deixe de acessar a nossa plataforma Eduque, que lá você vai encontrar essas aulas que você está vendo aqui. E alguma dúvida que surge aí, né, durante o seu momento de estudo aqui nessa aula, você pode entrar em contato com o seu professor da sua escola e tirar essa dúvida. Não deixe de assistir as nossas próximas aulas e bons estudos e até a próxima!